Olá a todos. Já estava com saudades e estou atrasado 5 minutos aqui porque estava sem bateria. Então deixa eu só pôr aqui o nosso título, que hoje a gente vai falar. Ah, Kátia, que bom que estás aqui. Vamos falar sobre hidratação e atividade física. Já lhes dou atenção. Atividade física depois da cirurgia. Ou do método Apollo, ou o que for. Vamos lá. Isso, olha lá. Agora já tá aí. Pronto, então, bem-vindas as que estão aqui por primeira vez. Adoro os coraçõezinhos, obrigada. E de verdade que já estava com bastante saudades, que já fazia tempo que a gente não se falava. E sinto falta, sabe, de não fazer, de vez em quando a gente ficar sem os lives. Então é assim, por que eu escolhi isso? Porque nessas semanas agora, eu tenho tido nas consultas muitas perguntas desse tipo. Da questão da hidratação, que não conseguem tomar suficiente água. Estamos agora aumentando o tempo, ou seja, o tempo já está com mais calor, ou seja, a temperatura está mais alta, e tem muita gente que me acompanha que está fora, e então realmente a gente precisa cuidar muito da hidratação. E por que o exercício? Porque tem passado a mesma coisa. As pessoas nessa semana, casualmente, tem perguntado muito de quando é que podem começar o exercício, quais são os exercícios que podem fazer, esse tipo de coisa. Então, a raiz disso é que a gente veio fazer esse live hoje. Tem aqui várias coisas pendentes, com até uns convidados que queremos que vocês acompanhem, mas não pode ser, ainda tinha algumas coisas estruturadas, mas como o mês passado houve uma sessão na Pobari que nós tivemos vários profissionais, era muito chato logo em seguida fazer o mesmo. Então se decidiu mudar um pouquinho. Então, primeira coisa, gostaria de que quem estiver aqui, que tenha dúvidas com relação ao exercício ou com relação a efetivamente a questão da hidratação, coloquem as suas dúvidas por aqui. Aproveitem que isso aqui realmente a gente pode ajudar a solucionar esse tipo de detalhe que às vezes faz uma enorme falta, que às vezes a gente fica com dúvidas e não tem a quem perguntar. Então a ideia justamente é essa. Portanto, quem quiser aqui escrever, esteja à vontade. E me digam, escrevam aí quem já começou depois da cirurgia ou depois de algum procedimento que tenham feito, se já iniciaram algum tipo de atividade física. E esse live também vem porque nessas últimas semanas tenho visto muitos pacientes que já têm muito tempo de operado, ou seja, tem gente que tem aqui nessa semana eu vi gente que já tem mais de um ano, que já tem assim, que já estão a chegar efetivamente, inclusive até no peso adequado. E há um pequeno detalhe. Quem inicia a atividade física depois de um procedimento bariátrico, logo, como por exemplo a Tati é uma paciente que é de fora e está fantástica, faz imenso exercício e está realmente fantástica. É uma diferença brutal, porque a pele fica em outras condições. O corpo, a pele da gente, ela é muito boa, é muito versátil e é assim, é muito, como é que a gente diz, é muito amiga, porque ela responde muito bem. Quando você faz o exercício, ela rapidamente melhora. Então, o aspecto visual, que muitas pessoas desgostam, essa semana também aconteceu, de ver algumas pacientes que estão naquele período agora que tem que ter uma aceitação corporal, porque o corpo é diferente, porque muda tudo. Foram muitos quilos já perdidos e então o corpo, a gente se choca e a gente tem que entender isso. Então está a psicologia para ajudar a justamente trabalhar essas situações. E o que eu vejo? Que quando os pacientes fazem exercício ou se engajam com a atividade física,
é outra coisa. A pele fica ótima, é mais fácil, fica com melhor tonicidade e realmente gostaria muito, muito que quem puder fazer exercício não o deixe de fazê-lo. Então, se tiverem por aí efetivamente e quiserem comentar alguma coisa, adorava, porque a gente faria uma conversa bastante interessante. Olha, a Cláudia aqui está comentando, e obrigado, Cláudia, do teu comentário, que tem feito musculação. Pronto, é assim, a melhor coisa é justamente a tonificação dessa área com exercícios de carga. E é isso mesmo que estás a fazer, Cláudia. Pode parecer difícil, deixa eu tirar aqui que tá fazer barulho. Pode parecer difícil, mas a resposta vem. Passado um tempo, a pele recupera-se muito melhor e tem que fazer isso. Quais são as zonas problemas? Então vamos começar agora falando um pouquinho do exercício, depois a gente salta para a parte da hidratação, porque vem um pouco ao cabo isso também. Então vamos lá. Quais são as zonas problemas? Entre perna, eu acho que é a parte mais complicada para qualquer pessoa, porque quem faz cirurgia entre perna é uma zona no nosso corpo que nós trabalhamos pouco, muito pouco, porque efetivamente não fazemos muito esse tipo de exercício, que são os adutores e os abdutores. É aquela máquina que você está sentada numa cadeirinha e mexe abrindo ou fechando a perna num ângulo assim, então você trabalha o entre-perna, ok? Quando a pessoa não faz exercício, a primeira zona que a gente perde tonificação pela idade, de forma natural, é justamente entre perna. Onde mais? Braço, que é outro momento e zona problema do bariátrico. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem um braço bastante grande, começa a emagrecer e o braço vai diminuindo e a pele vai ficando muito frouxa, muito solta e fica com uma pele pendurada bastante grande. Então, o que a gente precisa? Justamente, Cláudia, é isso mesmo, aí a Cláudia está dizendo que sem dúvida é aí mesmo, entre perna e os braços. Então, nem é a barriga, nem é o abdômen, porque tem muitas pessoas que o abdômen, ele primeiro é assim, quando começa a perder peso, e tem muito peso, tem muito volume corporal, o que acontece? O peso vai para baixo, ou seja, a pele descai. Por isso que descai muito o peito. Por que descai o peito? Porque o peito é feito de gordura. O tecido que temos na mama é gordura. Tem músculo por trás. Mas todo o tecido da mama é tecido gorduroso. O tecido mamário tem gordura porque ele tinha uma função de produzir leite. Então, quando a mulher começa a emagrecer, são as zonas onde há uma maior... Pronto, que não se trabalha muito, igual o músculo peitoral. Também trabalhamos pouco. Então, vamos lá. A primeiro momento, a pessoa perde peso e o corpo vai ficando com a pele mais descaída, porque o volume era grande e cai para baixo. Ou seja, é uma questão gravitacional. Mas a pele, ela recupera, ele retrai muito, muito, muito. Eu tenho pacientes que tinham a pele na barriga bastante mais descaída, e passando o tempo e voltando um pouco a fazer exercício, tem uma retração dessa musculatura, porque depois a musculatura vem e a pele vem junto. Então, tem situações em que é impressionante que não faz falta, inclusive, fazer cirurgia. Porque fica bem. Que a pele fica flácida? Sim, a pele vai ficar flácida com o tempo, ou sim, pela idade, ok? E quando passamos com muito tempo, isso ainda se complica mais. Portanto, então, deixa eu dizer aqui olá para as minhas meninas. Então, o que é importante? Muito importante. Aqui tem isso. A Cláudia também está a comentar que ela diz assim, que ela faz exercício desde os 6 meses. Musculação no ginásio 3 a 4 vezes por semana e nota muita diferença. Exatamente. Então, eu fico super feliz que a Cláudia esteja aqui a comentar isso, porque justamente é a diferença brutal de que quando você começa a fazer o exercício, essa tonificação, porque nós tonificamos uma área... Mas, quando o corpo está sendo trabalhado do ponto do exercício físico, o benefício é em todo o corpo. Apesar que nós estamos localizando o exercício numa área problema, o corpo todo responde porque nós funcionamos a nível metabólico.
E então, essa é a diferença brutal de como você vai ficando com o passar do tempo. E como a cirurgia, vocês já perceberam, quem fez, é muito rápido. Por isso que as pessoas, assim, quando fazem, né, dizem assim, ai, por que eu não fiz isso antes? Eu tinha tanto medo de fazer a cirurgia, por que eu não fiz isso antes? E é um pouco isso. Ou seja, em 3 meses, quem faz cirurgia, no método Apollo vale a mesma coisa. Mas na cirurgia leva-se mais tempo, porque o processo da alimentação, até os 3 meses a pessoa já está a comer absolutamente tudo. Então, é muito fugaz, é muito rápido, na verdade. A resposta da cirurgia é muito rápida. E o que acontece? A pele ressente-se, como é óbvio, não é? Uma gestação, vamos pensar assim, a mulher ficou grávida e vai daqui 9 meses, a barriga dela fica enorme. Então, leva 9 meses para subir. E depois, a gente não é que leve 9 meses para a barriga voltar ao seu sítio, mas vai diminuir e eu preciso aqui ativar. E tem mulheres que têm 2 gestações e tem a pele maravilhosa. Na terceira é que muitas vezes a pele se distende e tal, se não houve um peso muito avantajado, um ganho de peso muito avantajado. Então, vejam bem, o que eu quero vos dizer? Que é isso que a Cláudia colocou aqui, que quando você faz esse exercício, tem que mesmo tratar de agarrar-se com o exercício para poder a pele regressar. Então, nem esses conflitos que a gente tem na cabeça acontecem. Por quê? Porque a tua aceitação corporal vai ficando sempre boa. E o mais delicado é mesmo entre perna, mais até que o peito, que a mama, e mais que o braço. Aqui a Kátia está a comentar que ela tenta ir 3 vezes na semana. É suficiente? A pergunta é essa. Não consigo ir mais. É suficiente. E o tentar ir, Kátia, vamos tratar de ir. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas se vão ter uns benefícios fantásticos, porque a resposta corporal é outra. E vão colher esses frutos. E eu tenho pessoas aqui que não foram ao exercício. Que iam e nunca foram. Então, o que acontece? Eu vejo uma que foi operada por casualidade. Nessa semana eu vi 2 pacientes e que as 2 pacientes foram 2 mais ou menos operadas na mesma época. E o que acontece? Uma fez exercício e a outra não. Então, o que nós temos? Que a parte muscular, ela se deteriora muito, perde muito a musculatura, ao passo que quando a pessoa faz, você mantém a musculatura, que a pele está mais flácida, sim, mas atrás da pele, que nós temos o músculo, que é quem sustenta esta pele, está melhor. E então, tem outra visão, outra visualização corporal da pele e da pele do corpo todo, não é? A verdade é essa. E a pessoa se sente muito mais tranquila, muito mais animada. Então, tentar ir as 3 vezes por semana, sim, mas fazer assim de tripas coração para ir, porque esse benefício só colhe você. Ou seja, o que eu quero dizer? Existem coisas que a gente faz só, única e exclusivamente para a gente. E o exercício é uma delas. Não deixem de fazer. O exercício é só para vocês. Eu sempre falo que o bailado, o comido e o exercitado é só para vocês. Ok? Então, realmente, isso é importante. Por quê? Porque muda completamente a vossa resposta corporal, a vossa resposta metabólica. E começando por uma coisa muito interessante, que é os neurotransmissores. Quando a gente faz exercício, a gente ativa uma parte corporal e o cérebro também responde muito bem. Então, a questão de estar mais contente consigo. O estar contente é um fenômeno químico, ok? Sentir amor é um fenômeno químico. Então, quanto melhor eu tenho a minha química cerebral com os neurotransmissores que são estimulados com o exercício, melhor eu fico. Por isso que quando as pessoas fazem exercício, se sentem bem. Se sentem bem, sim, que cansa, que dói a perna, que dói o braço, que dói tudo, que pronto, ainda mais aquela pessoa que não faz nada. Mas quando faz,
Epá, é fantástico, porque se sentem outra, e isso algo tão de cada quem, que eu acho que assim, é o que mais engancha no exercício. E se você vê o exercício desse ponto de vista, você faz. E é só e única, exclusivamente para si. Por isso que eu digo que o paciente tem que ser egoísta. Egoísta de pensar em si, nesse momento. Então, pronto. Por isso que eu falo, comido, já foi comido, já passou, mas já foi aproveitado. Então, agora está na hora de cuidar. Aqui a Kátia está comentando outra coisa, dizendo que focar mais nas máquinas de peso, ou na passadeira, ou na bicicleta, é que nem sempre consegue ter tempo para fazer a passadeira. Então, é assim. Idealmente, a gente sempre tem que aquecer o corpo antes de fazer um exercício. Para quê? Para não evitar lesões. As lesões podem acontecer e quando a gente está com o músculo quente, as lesões não acontecem, porque o músculo está efetivamente quente e já há uma laxitude, ou seja, o músculo fica mais esticável. É mais fácil esticar. Se eu pego uma borrachinha que eu nunca usei, eu tá guardada numa gaveta há muito tempo e eu puxo, eu estico e eu rompo. Mas se eu pego uma borrachinha, eu começo a mexer nela um pouquinho e passar a mão e ela fica mais molinha, eu estico e ela não rompe. E é isso que a gente quer, é da mesmo ponto de vista. Então, é assim, idealmente, faz aí uns 10, 15 minutos de exercício de caminhadora, passadeira, né? Passadeira ou a bicicleta, ou seja, algo de cardiovascular, que sempre vai compensar o ponto de vista cardíaco, e depois passa para os exercícios de força. Eu só vou ter síntese proteica, que eu tenho aqui uma aluna que está nos acompanhando, e um beijinho para ela, e ela sabe disso porque eu caio na cabeça deles dizendo tanto da tal da síntese proteica. A gente só vai ter síntese proteica quando eu estiver com uma carga muscular, quando eu fizer exercícios que custem levantar, quando eu fizer exercícios de força, eu aumento a musculatura que eu tenho. Mas além disso, eu preciso comer aminoácidos, que são as proteínas, que a gente vai consumindo. O bariátrico tira a proteína do whey protein, tira a proteína do shake, tira a proteína da carne, tira a proteína do peixinho, do que está a comer, dos iogurtes e queijos, etc. E então, eu preciso desses elementos. E eu preciso de glicose, no caso, eu preciso da insulina, eu preciso de um hormônio para que isso ainda funcione. No caso do bariátrico, vai haver isso porque, pronto, o corpo está a produzir esse tipo de situação, então eu tenho aqui nivelado, que é o hormônio que quando as pessoas são jovens ainda tem o hormônio de crescimento que faz com que o músculo cresça. E é diferente de uma pessoa que já tem mais idade, que já parou do seu período de crescimento. Mas nós temos fases anabólicas ainda, só que não com o crescimento tecidual fácil. Então, eu tenho que me esforçar um pouco mais. A Cláudia comenta que faz 20 minutos de cardio. Perfeito, Cláudia, perfeito. E uma hora ou hora e meia de exercício de peso. Fantástico. Não me deixe, por pior que possa parecer, que hoje eu tô cansada, hoje eu não quero ir. Vão, porque primeiro vão terminar menos cansadas. Faz um bem para a cabeça, e usar o exercício como essa terapia, usar o exercício como essa parte de exercício do ponto de vista neuronal, de liberação desses neurotransmissores. Então, agarrem-se nisso. Pronto, a Cláudia diz assim, eu também, quando faço, só consegui fazer 20 minutos, mas me disseram que era pouco. Não é pouco. O que depende o que a gente quer. No vosso caso, vocês vão perder peso, ou seja, sempre vai perder peso. O bariátrico vai perder peso até chegar ao seu momento de estabilidade do seu próprio peso. E então, os 20 minutos ficam muito bem. Claro que se a gente quiser perder um pouco mais de peso ou fazer mais coisas, a gente aumenta um pouquinho esse cardio. Mas para o momento é suficiente para o que se quer. A Cláudia também comenta, e aqui passo para todas, que ela disse que nunca tinha feito exercício, ou ginásio, vamos dizer assim, e agora adora. E quando passa, que não consegue ir por algum motivo do trabalho, sente a falta. Exatamente. Então, esse já tem o bichinho. E é isso que a gente quer. A gente quer que vocês metam esse bichinho dentro de vocês, no sentido do exercício, para que ele seja um companheiro, que ele seja a válvula de escape, que ele seja aquele momento em que você vai lá e está única e exclusivamente tu contigo.
Pode estar o seu PT, pode estar a sua amiga, pode estar o seu amigo, pode estar quem quiser, mas vocês estão trabalhando só e única e exclusivamente para vocês, para o seu bem-estar, porque a gente trabalha para os outros, sempre, sempre. Então, esse é um momento que é seu, não descuidem disso. Eu vou lhes confessar que eu fiz muito exercício durante muito tempo da minha vida e era ótimo e amava fazer, por mais difícil e complexo que era. De um tempo para cá, minha rotina de exercício mudou, justamente pelas situações, e agora vai mudar de novo. E vou ter mais tempo para fazer exercício. Mas eu uso o exercício para ter ideias. Eu uso o exercício quando eu ando de bicicleta e faço alguns bons caminhos de bicicleta. Eu venho cheia de ideias. Eu, inclusive, vou confessar para vocês que eu tenho um microfone, um aparelhinho com um microfonezinho, porque muitas vezes eu vou gravando coisas e vou falando sozinha. Lógico que não dou com ninguém, né? Que é ridículo. Mas vou gravando coisas porque saem muitas situações justamente desses passeios. Ou seja, é um momento de que o cérebro ferve. Por quê? E por que eu acho que é tão bom o exercício? Por que eu curto tanto, no meu caso, a bicicleta ou correr? Porque naquele momento eu não consigo pensar em outra coisa. As ideias vêm, mas eu quando estou a correr ou andar de bicicleta mesmo a sério, ou seja, eu estou num caminho, eu tenho que estar com os olhos no caminho. Eu tenho que olhar 10 metros em frente para ver onde eu vou pôr a roda da bicicleta. E isso faz você obviar todo o resto. Você não vai com problemas, você pode ir cheio de problemas para a bicicleta, mas você não volta com eles. Eles ficaram pelo caminho. E isso é terapêutico. Então, eu adoro a Isa, que é a nossa psicóloga. Mas confesso que eu tenho uma psicóloga de 2 rodas que, para mim, nos momentos mais complexos da minha vida, foi quem mais me ajudou. Quem mais me ajudou. Então, pronto, eu uso isso da bicicleta e me sinto muito mal quando eu não consigo fazer. Então, eu não consigo o mesmo ritmo, não estou a competir nesse momento e a ideia não é isso. Mas ainda quero voltar a fazer uma corrida que eu fiz há uns anos atrás, que eu já fiz 2 vezes, que eu fui para a África do Sul e corri, eram 8 dias de corrida, que é uma loucura, ainda gostava de fazer uma 3ª vez, para ter um título que se chama Mamubese. A Mamubese é quando você faz essa corrida 3 vezes. E gostava. E aquela corrida correm pessoas da minha idade, ou seja, da minha idade e mais. São corridas em dupla. Eu já fiz eu e um amigo que corria comigo, eu já fiz com o meu esposo e gostava de fazer novamente. Provavelmente faço equipa com o amigo, que é amigo do meu esposo, ou seja, somos todos amigos, mas talvez a equipa até faça com o meu amigo e não com o meu esposo, porque nós temos ritmos de correr diferentes. Apesar que é fenomenal e a gente se leva assim super bem e fazemos essas coisas juntos. Essa corrida é muito exigente, então hoje eu não me sinto capaz, eu preciso ter um treino importante, mas conseguiria. E ainda gostaria de fazer, talvez. Então, por isso que eu comento para vocês, esses momentos não o deixem. O nosso problema, e a Cláudia está comentando, o problema é também que ela curte muito o problema do tempo. Sim, senhora, o nosso problema é o tempo. Mas, se a gente faz o exercício, eu já provei A mais B. Você faz o exercício, não precisa ser todo o tempo que consegues, mas quando vens a trabalhar depois, consegue ser muito mais eficiente. Porque às vezes a gente não faz o exercício porque não tem tempo, ou que não consegue fazer, não, hoje eu não vou porque eu tenho muita coisa para fazer, tenho que entregar coisas e tal, e não consigo. E acaba se enrolando e sendo mais difícil, e você produz mais se você for do que se você não vai. Por isso, as grandes empresas e multinacionais americanas e algumas aqui na Europa têm na própria sede de trabalho um ginásio. Vocês acham que é só para o bem-estar do funcionário? Não, é que o funcionário produz mais se está no ginásio, perdoem. Se o funcionário começa o dia indo para o ginásio, ele produz muito mais. Os grandes gestores já toparam isso. Então, põe ginásios fantásticos. Então, tem muitas empresas multinacionais que têm isso já incorporado. Como que fosse uma benesse para o funcionário. Olha, um wellness, um ginásio super legal. Mas o objetivo é sugar mais o funcionário. Mas não interessa. A gente tem que trabalhar, não é? Então, trabalha bem, melhor.
Portanto, pensem que o exercício sim vale a pena, ter aqui um pouquinho de paciência, mas sim não deixar de fazer. Sância também está aqui, é uma querida. Exatamente, o exercício, o ginásio, eu sei que é difícil a gente aceitar isso, que o ginásio é um oásis. A Cláudia usou o termo spa, e pronto, e até pode ser. Então, é cultivar um pouco essa situação e cultivar vocês mesmos a sensação de ter aqui um benefício, e muda completamente. O detalhe é que, efetivamente, quando se vai, a resposta corporal no pós-bariátrico ou no pós-apolo é completamente diferente. Pode até parecer que chega um momento que o peso não desce, que está mantido o peso, que não vem para baixo, que é frustrante. Vai modificar, tem que dar tempo para o corpo assimilar toda essa situação e começar a produzir síntese proteica, começar a aumentar o número de célula muscular, que antes eu só tinha célula gorda. Célula tecido adiposo, não se diz célula gorda, célula tecido adiposo. E esse tecido adiposo vai, pouco a pouco, não é sendo substituído, ok? A ideia é que a gente tem assim, a gente tira um e põe o outro. Bom se fosse, não é? Mas você consegue diminuir o tecido adiposo e efetivamente aumentar o tecido de massa muscular. E isso é fantástico. A Kátia comenta que fica 10 minutos no carro a olhar para o ginásio sem vontade. Kátia, não me faça isso. Bem, pelo amor de Deus, minha querida, você sai destinada a casa para ir para o ginásio. Você leva a sua roupinha para ir lá para o ginásio. E você chega na frente do ginásio, você para o carro, você não pensa. Você diz assim, eu fui. Esses 10 minutos, você está a perder tempo, com o tempo tão escasso, tão caro. Dedica esse tempo para ti e pensa assim, epa, não, eu vou ficar, é boa, entendeu? Eu vou ficar cada vez melhor e desce do carro. Show! Olha, quando você estiver no carro, você me liga que eu te faço sair do carro, prometo. Liga pra mim que eu prometo que eu te faço sair do carro. Dá um chuto, sabe aonde? No traseiro. Não pode, não me faça isso. Eu adoro essas meninas que dizem a verdade. Então, por favor, ela mesmo comenta, não é, Kátia? Que diz assim, olha, depois de entrar, quando saio, me sinto muito bem. Exatamente. Então, veja bem, nós temos essa briga interna. E às vezes é uma briga comprada assim para dizer... Uma que tá aqui dentro diz assim, ai, não vai hoje, tá cansada. A outra diz, ai, melhor você vá hoje, hein? Olha, hoje tem que ir. Ai, mas eu tô tão cansada, eu tenho tanta coisa para fazer hoje eu não vou. Vai! Lute com isso, porque o benefício é só teu. É só teu. E a outra vai se calando, porque vai percebendo cada vez que você está melhor. Todos nós temos um sim e um não por dentro. Por isso que a gente fala, né? O oriental diz que nós somos um yin e um yang, ou seja, o yin e o yang trabalham juntos, um é negativo, outro é positivo e assim por diante. Então nós somos assim, mas não deixem com que o outro sempre fale mais alto. De vez em quando tem que dar uns gritos e dizer, cala-te que eu vou para o ginásio. E às vezes a gente precisa de alguém para puxar, e às vezes tem que ter uma grua para puxar, um guincho. Pronto, então esse é o momento. A Sância está a comentar que quando ela faz caminhada mais de 30 minutos, dói muito debaixo da costela. Exato, dor desviada, na minha terra se chama dor de burro, ok? Mas isso é completamente normal. Por quê? Porque há aqui uma mobilização do tecido, há uma situação de respiração, muitas vezes mal feita, ofegamos mais da conta, a caixa torácica não aumenta em condições adequadas e pode dar esta dorzinha embaixo da costela, do lado esquerdo e às vezes do lado direito. Sem preocupação, isso passa completamente e tem a ver muitas vezes até mesmo é só com a respiração, com o diafragma, que nós respiramos curto e pouco. E então, nesse momento, está sendo exigido mais do corpo a nível da circulação e da hemoglobina, que começa a circular cada vez mais, ou seja, a circulação sanguínea, e pode acontecer. Então, zero estresse, mas isso aqui acontece perfeitamente bem. Olha, por acaso aqui, Vitor, um beijinho, Vitor chegou por aqui. O Vitor eu adoro ver o Vitor, ele me manda nos fins de semana as fotos das caminhadas dele, caminhadas / corridas, porque eu sei que ele já anda aventurando-se em mais velocidades, e é fantástico, porque
10 quilômetros, 8 quilômetros, 12 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. Ou seja, tem uns promédios maravilhosos. E tem outro corpo, quando começou a fazer o exercício formal, porque foi difícil que assumisse realmente, e hoje sente uma falta enorme que ele não faz. Que diga se é mentira. Vitor, pode dizer coisas porque sabemos que é assim. Então, isso. A Sanzia está a comentar que ela divide a caminhada em 2 vezes. Olha, exatamente. O Vitor está a comentar aqui que é verdade, ou seja, no fim, arrependemos-nos sempre por não termos feito exercício. Eu que o diga. Exatamente, eu que o diga. Eu que o diga, e às vezes é muito complexo, mas usem o exercício como terapia. Como terapia, se não vai de outro jeito, é mesmo terapêutico. E isso é tão bom, tão bom, tão bom, e faz a vida completamente diferente. Então, não deixem de fazer, por favor. Não, e se tem preguiça, esse dia mesmo é aquele dia que precisa ir. Cláudia, quando puder, a Cláudia segue. Ela não vai poder continuar, tudo bem. Exatamente. A Kátia disse que depois ela vai. Esses 10 minutos você não perca, que já fez o aquecimento aí, ok? Exatamente, olha, Sância, vai procurando um ginásio perto de casa para já ir aquecendo. Exatamente, pronto, e vão caminhando e vai fazendo isso, e é formidável, e isso vai mudar completamente a vossa vida. Então, olha, bem legal, Vitor, obrigado. Porque quando eu falei no Vitor, eu já lembrei, mas depois, pronto, me desviei aqui do assunto. É muito importante ter um pequeno e único detalhe. Olha, posso um dia... Só que eu não sou esperta no assunto. Eu sou, assim, dessas metidas, né? Do sapato, do tênis que a gente usa para caminhar. Eu já fiz algumas corridas e adoro alguns sapatos, algumas marcas e tal, porque já provei e gosto e acabo... buscando sempre um pouco por aí. Então, tem 2, 3 marcas que são as que eu mais gosto, que eu já provei. O que eu falo é verdade, tá? Eu não recomendo para vocês nada que eu não tenha provado nesse sentido. Então, um dia a gente até podia falar sobre isso, fazer um livezinho. Eu convido alguém, vou procurar, ok? Alguém que entenda um pouco do tema sapatos, para que nos dê até uma explicação que era bem legal. Eu vou tentar procurar. Deixa eu pensar em alguém, ver se eu consigo alguém que nos dê umas boas dicas do que fazer, como escolher um bom sapato, tá? Eu tenho alguns amigos, mas tenho na Espanha. Não sei se seria... Mas senão a gente até pode fazer. Então, é fundamental, o Vitor está a comentar isso, justamente é fundamental o calçado que se usa, ou seja, os tênis que se usam, ok? Quem tem... Nós temos aqui 3 tipos de pés, digamos assim. Nós temos os pés que são muito paralelos, tem o pé que é mais plano, então usa um sapato, não é o pé plano, o pé que é normal, ok? Usa um sapato que a gente chama neutro. Depois nós temos os pés que são, que tem uma inclinação, ok? E então tem que usar, quem tem os pés, gasta o sapato do lado de cá, tem que usar um tênis em que tem a borda lateral externa mais alta. E depois tem aquelas pessoas que têm o joelho mais para dentro. Então, gasta o sapato mais na parte interna. Esses têm que ter um suporte maior desse lado. Então, os sapatos, hoje em dia, são dessas 3 formas. E quando a gente vai comprar um sapato, a gente não compra só porque é bonito. A gente tem que provar e tem que fazer a correção desse sapato, porque senão o exercício também não fica bom, porque vocês têm incomodidade, têm dores, termina mal, dói a anca, dói em alguns lugares que não são para doer. Por quê? Porque muitas vezes estão usando um sapato errado. Então, é o pronator e o underpronator. Então, quem tem o pé que é mais pronador ou o pé diferente, então é o pronator ou underpronator ou neutro. Então, essa diferença nos sapatos fazem magia. E, além disso, qual é o outro detalhe do bariátrico?
que tem peso a mais. Existem sapatos que não servem para quem tem 100 quilos. Tem que comprar sapato para quem tenha mais de 100 quilos, se estão com mais de 100 quilos e estão iniciar uma atividade física. E isso faz uma diferença brutal. Por quê? Porque eles têm um colchão, muitas vezes de ar, um colchão dentro do sapato, eles têm um amortecedor para aguentar esse peso. E os sapatos têm uma durabilidade, eles estão lindos por fora, meus sapatos ficam encantadoramente lindos por fora, mas por baixo já não serve nada, porque já estão gastos. Então os sapatos têm uma vida útil de mais ou menos 500, 600 quilômetros. Ah, e quando é que eu vou fazer isso, doutora? Ah, quem caminha faz. O Vitor faz 10 por semana, então olha, já dá para fazer 400 no ano, 10 por semana não, 42 semanas, 410 mais o que ele faz. Não dura um ano um sapato, mas um sapato dura um ano, né? Um sapato fica impecável. Eu tenho sapatos de anos aqui. Então, se a pessoa corre ou treina para uma maratona, olha, 4, 5 meses tem que trocar de sapato, 6 meses tem que trocar de sapato. Então, não é pelo tempo, a gente mede isso por exercício. Então, quem começa a caminhar mesmo a sério, que goste, tem aplicativos bem legais. Eu uso um do Adidas. Não, sinceramente, os meus sapatos não são do Adidas, mas o aplicativo é ótimo. E aí você põe a marca do seu sapato. Ah, o meu é X. Então põe lá a marca do sapato, o modelo que comprou, não sei o que, e ele vai contando o tempo que você faz os exercícios e vai te dizendo, passando algum tempo, ele diz assim, olha, tá na hora de ver novos sapatos, porque já tem 400 quilômetros que você anda com esse sapato, se você sempre usa o mesmo, né, como é óbvio. Então, isso é muito legal, Portanto, esse é outro detalhe importante. Olha, hoje eu queria fazer um live rapidinho, e estão vendo? Me dá na língua e aí eu fico falando mais da conta. Pronto. Exatamente. O Vitor está a comentar assim que... Luciana, um beijinho. Que o Vitor tá a dizer que é verdade e a falta de exercício anda a fazer-lhe mal. Ou seja, fisicamente a nível da cabeça. Exatamente. E é isso mesmo que a gente tem que tratar de dar a volta por cima. Ok? A Luciana tá comentando que está desanimada. Luciana, não se desanime, comece a fazer. Os primeiros passos são os mais difíceis, as primeiras idas ao ginásio são caóticas, mas quando você vai e você começa a ver retorno no teu corpo e começa a se sentir cada vez melhor, com mais ânimo, levanta da cama normal, sem fazer 3 vezes para se levantar, muda tudo, façam. Ele está a comentar aqui, exatamente, o Vitor está dizendo aqui uma palavra para ti, Luciana, temos que ter força e não desistir, exatamente, não desistir, essa é a palavra aqui de guerra, ok? Então, ela vai fazer 4 meses e não faz nada de exercício, please, estás em tempo, ok? Esses 4 meses que já passaram, já agora tens alimentação normal, é fantástico. Agora inicia uma atividade física e você vai ver o que o corpo te traz, o que ele vai mudar. Vai ficar muito, muito melhor. E as zonas problema começam a não ser tão problemáticas. Então, isso faz toda a diferença. Isso, Sânzia. A Sânzia está comentando que ela usa o sapato de corrida. O sapato de corrida é a mesma coisa. Tem que ser adaptado ao seu pé e ao peso que tem no momento. Ou seja, não é que você vai... Não, é que os sapatos têm para mais de 100 quilos, até 100 quilos, mais ou menos é assim, ok? Então, tem que ver. Existem vários sites que dão excelentes explicações, que você consegue toda essa informação ali mesmo. Exatamente. O Vitor está comentando, porque a gente fala muito disso muitas vezes quando ele vai na consulta, ele usa neutro, tem supinação e pronação, tem neutro, que é aquilo que a gente falou, é o supino, que é o underpronator, e o pronator, que é o que tem pronação, ou seja, então a perna, o pezinho da pessoa gasta mais do lado de fora, isso já de forma normal, vocês pegam um sapato e olham para baixo e veem que está mais gasto desse lado, ou seja, caminha com os pés com mais pressão na parte externa. E outros têm o sapato gasto na parte interna. E essa é a que tem que ser feita essa correção. Por quê? Porque essa parte interna, quando a gente caminha assim, tem o joelho mais para dentro. O joelho mais para dentro com peso
piora as situações e muitas vezes tem dor. E às vezes as pessoas deixam de fazer exercício justamente por isso. Então, quando isso, a gente ajuda a buscar outra vez a forma adequada. Lembrar outra coisa, o bariátrico tem peso ou tinha peso a mais e o corpo ia para frente, porque muitas vezes tinha um abdômen muito mais, vamos dizer assim, saído, um abdômen maior. O que acontece? Quando a pessoa começa a baixar de peso, tem que corrigir a postura, e andava sempre assim, tem que corrigir a postura da coluna, andar com o peito mais para fora, a coluna mais para trás, e começa a endereçar o eixo. Em geral, o bariátrico tem o eixo para frente. Então, começam a descer um lugar e dá a impressão até que vão de boca. Quem tem muito peso. Ontem eu tive com um paciente que ele perdeu imenso peso. Imenso peso não, tinha imenso peso quando foi operado, quase beirando os 200 quilos. E ele é muito alto, mas tem dificuldade nas descidas, ou em terreno um pouco mais inclinado, porque ainda tem que fazer a correção do eixo. E isso é assim, ok? Então, Catarina, um beijinho. Catarina, não me esqueci de ti, ok? Eu sei o que a Catarina tem. Viviane, aqui um beijinho para ti também. Não me esqueci de ti, Catarina. Então, é assim, olha, a Jennifer tá começando e disse assim, que começou o ginásio e tá amando, tá muito motivada, às 7 da manhã já estou lá. Isso mesmo! Ela ama fazer o cycle, ou andar na bicicleta. Muito bem! Isso aqui é fantástico, porque aí vocês se animam, escutam música, muda o astral. Muda o astral. Então, eu sei que é pesaroso de vez em quando ir, mas quando chega, vai amar. Então, não deixem disso, ok? A Solange, não, é a Sol. Uhum. A Sol tá falando assim, que operou. Que ela operou há pouquinho, ok? E ainda não emagreceu nada. É normal, tenha paciência, vai emagrecer. Ou sim, ou sim. Então, não estresse, mas isso vai resolver. Margarida, um beijinho, querida. Exatamente, ela operou já faz, tá no 4º mês, e nesse mês não perdeu nenhuma grama. É completamente normal. Eu sempre brinco com os pacientes que a gente faz, o paciente quando é operado, o organismo faz assim um inventário. De tempos em tempos faz um inventário para tudo, e vai contar outra vez o que tem. E então, nesse momento, não perde peso. E a pessoa se frustra, o que eu estou fazendo de errado? Isso está muito mal. Não. Isso é completamente normal. É normal, portanto, não se estresse. E a questão tanto do Apolo quanto do bariátrico, nas próprias dietas, é normal ter estancamentos de peso. Essa nossa paciente, que é uma querida, que ela perdeu 60 quilos, que tá fantástica, faz exercício hoje em dia, tá indo 5 vezes por semana. Nós começamos com uma vez, ela muitas vezes está aqui me acompanhando, já vamos por 5 vezes na semana. Algum dia ela faz 6, mas ela precisa descansar num dia. E tá fantástica. É impressionante, tinha um volume corporal enorme e tá fantástico. Que é impressionante isso. Então, façam. Quem não começou ainda, começa. E um beijinho, Vitor. Vitor, depois, quando puder, vai fazer. A Sânzia tá comentando que a filha também faz bicicleta e ela não gosta porque dói o joelho e o bumbum. Então, vamos lá, o joelho dói, mas não tem carga, o que é excelente, não faz mal para os joelhos, a bicicleta nos protege os joelhos. Claro que tem um movimento, mas esse movimento não tem carga sobre ele porque nós estamos sentados. O bumbum dói e aí sim, tem que usar uns calções especiais acolchoadinhos para poder fazer a bicicleta. Isso sim, recomendo 2 coisas. Para quem corre, os sapatos. Para quem faz bicicleta, os calções acolchoados de ciclista mesmo. Duram imenso tempo. Eu tenho calções que tem anos que eu lhes digo. Tenho calções, eu vou dizer uma barbaridade, mas é a pura verdade. Eu tenho calções que eu uso faz mais de 15 anos que eu tenho. São os mesmos, eles estão gastos.
Ou seja, o tecido já tem quase que meio transparentoso, mas o colchãozinho que ele tem por dentro é fabuloso. Se lava, se põe na máquina e aquilo não custam barato, mas duram muito tempo. Os últimos que eu comprei têm uns 6 anos. Uns 6 anos e estão impecáveis, ok? Impecáveis. Então, vale a pena e isso faz toda a diferença. Então, é assim. Eu não queria que a gente terminasse hoje, que já estamos aqui no finalmente, sem falar da hidratação. A hidratação a gente vai falando sempre, mas são 2 temas aqui bem importantes. Na questão da hidratação, o que eu precisa? Eu só vou dar aqui um tips que as minhas alunas que às vezes andam por aqui me seguem, sabem que é assim. Uma pessoa normal e um atleta, por exemplo, mas uma pessoa normal também, não que os atletas sejam normais, mas uma pessoa normalmente, o atleta precisaria 35 ml de água por quilo de peso. Ou seja, se a pessoa tem 80 quilos, ela precisaria 8 por 4 por 8 são 2 e 3 por 8, 24 são 2,6 litros, ok? Então já precisaria 2,6 litros para manutenção da sua atividade. Então, o bariátrico que pesa 100 quilos ou esteja a pesar 100 quilos, precisaria de 3,5 litros de água, né? Ah, doutora, ninguém toma isso, esqueça. E o bariátrico recém-feita a cirurgia não consegue tomar isso, ok? Então, por favor, estejam atentos de tentar, dentro do que é bariátrico, ou que tem pouco tempo de cirurgia feita, tomar muita água. Essa semana eu tive com um paciente que ele já fez a cirurgia há uns dias, começo do mês, e enquanto nós fizemos uma consulta que foi online, e enquanto ele fazia consulta, ele estava com a sua garrafa e ele bebeu pelo menos meia garrafa, ok? Por quê? Ele tomava uns golinhos. Já? Ótimo! Daqui a pouco ele tomava outro golinho, enquanto a gente estava conversando. E é isso que vocês têm que fazer. Tem que andar com a garrafinha como sua melhor amiga, aqui, ok? Do lado, aqui no coração. Por quê? Porque então vocês vão se hidratando todo o tempo. Não tem acidez, não tem dumping. Por quê? Porque qual que é o problema do dumping? Quem faz dumping? É justamente o excesso na concentração do alimento. Quando eu estou tomando água com frequência, a probabilidade de ter dumping diminui enormemente. Não estou dizendo que tome água e coma um chocolate. Não, dumping não é para comer chocolate. Quem faz cirurgia acabou. Não é para comer chocolate. Ah, não vou poder comer mais nunca? Sim, vai. Isso a gente vai falar em outro momento. Mas a hidratação faz com que eu tenha uma diluição nisso e eu faço as vitaminas que eu tomo. Eu tomo essa aqui para o cabelo e estou felicíssima. Não estão vendo que eu tenho usado meu cabelo outra vez muito mais cacheado do que liso? Primeiro porque eu não tenho dado tempo de ver. Eu prefiro andar de bicicleta do que secar o cabelo. Verdade seja dita. Mas tenho usado o meu cabelo mais cacheado por causa disso. Isso aqui funciona. Isso aqui é maravilhoso. Eu adoro. Meu haircut que eu faço sempre. E realmente tem resultado. Então, o que eu quero dizer? O que tem isso a ver com a água? Que nem seja a vitamina que tiver a fazer o bariátrico, quando toma água, faz com que a água leve a vitamina que vai ser absorvida dentro do corpo já com dificuldade, porque foi cortado o estômago ou o intestino. A água é veículo. A água leva a vitamina para o raiz do cabelo, para a ponta do dedo gordo do pé. Então, nós só circulamos bem o sangue, o que consumimos, porque nós temos aqui um volume de líquido, um volume de sangue bom. Quando eu tomo pouca água, meu sangue fica espesso. Consequentemente, há mais problemas. Consequentemente, há maior probabilidade de fazer pedras na vesícula. Tão simples como isso. Mas ninguém vos diz. Então, a hidratação não é luxo. Não é que eu queira que tomem água para não ter fome. Não, a hidratação é hidratação. Outra coisa, vi outro paciente essa semana que tinha que puxar ele pela orelha. Foi operado, está fantástico a nível de peso, ok? Tá ótimo, homem, mas tem agora coceira no corpo. Tem um prurido no corpo. Por quê? Porque tem a pele extremamente seca.
Essa pele, quando fica tão seca, tão com falta de água, resseca. Resseca de fora para dentro, mas não se hidrata. E o que ele chegamos à conclusão que ele toma pouquíssima água ao dia. E então é aí onde está o detalhe. Por quê? Porque não bebe água, não come gordura suficiente, a pele vai ficando seca. Portanto, a hidratação vem junto com um bom creme hidratante que a gente usa para pôr por fora. O creme hidratante impede que a perda da água pelo corpo seja muito abrupta. Mantém, vamos dizer assim, uma hidratação na camada superficial, mas a hidratação se faz de dentro para fora. Eu posso diminuir ou impedir a perda um pouquinho, mas o que eu preciso é hidratar. E é um caso importante que o paciente não consegue tomar água. Então, nos intervalos da comida, não podemos beber e comer. Ou come ou bebe. Então, na hora de comer é comer. E fora desses momentos, água, 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 água. Muitas vezes, é isso, é nada mais isso aqui. Um golinho de cada vez, mas muitos. Então, tomei esse, passou, ok, já sinto que passou. A gente sente a água descer. Passou, toma outro golinho. O que o bariátrico não pode fazer? Tomar um monte de água. Isso o bariátrico não pode fazer. E esse é o grande detalhe que a gente não quer. Entende? Por quê? Porque essa água cai e cai mal. E cai pesada. E depois sente dor e sente incômodo. E é o que a gente quer evitar no bariátrico. Então, o que tem que fazer? Indo pouquinho a pouco, tomando devagarinho e fazendo essa situação. Isso muda completamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque agora eu passei para cima e para baixo e não vi mais nada. Pronto, acho que não. Acho que, olha, aqui eu tenho que dar um olá para essas meninas. A Mara querida, a Mara esteve comigo essa semana. Um beijinho, Mara. Mara, se não conseguiu ver, depois a Mara vê, que a gente falou de exercício, de algumas coisas. Ok, então, Luciana, que não se desespere. A Luciana está comentando que tem uma amiga que realmente está desestimulada porque não tem perda de peso e pronto, que está triste e tal. Não pode ficar desestimulada. Toda pessoa que faz cirurgia bariátrica, bem seja o sleeve, bem seja o Apollo, bem seja mini bypass gástrico, bem seja o bypass, vai perder peso. Ou sim, ok? Vão perder peso. Então, vamos ajudar a que isso funcione. Quando a gente tem pouco dinheiro no banco, o que a gente faz? Não gasta. Não gasta. E então, às vezes, acontece que a pessoa vai comendo tão pouquinho, vai tendo, assim, tantas restrições que acaba não se alimentando adequadamente e o corpo vai se restringindo, vai fazendo situações em que você, pronto, não come e também não tem de onde tirar, de onde gastar. Então, a gente precisa efetivamente, a água entra nesse processo, a hidratação entra nesse processo e a perda de peso, às vezes, tem momentos desses estancamentos. É normal, justamente, terceiro, quarto mês, nas primeira, segunda, terceira, quarta, por volta da nona, 10ª semana, que já tem aí os 2 meses feitos, também é normalmente outro momento de estancamento. Para quem faz Apollo, o método Apollo, tem momentos de estancamento, a pessoa perde peso no primeiro mês, depois diminui e aqui às vezes até para, e a pessoa se frustra, porque eu sempre brinco, né, que os quilos são caros quando você faz esses procedimentos. Então, se faz o preço do procedimento por quilo perdido, realmente é caro, né? Então, o que a gente tem que pensar? Esqueçam disso, o corpo se mantém porque faz esse inventariado, ele começa a ver como é que tudo funciona para voltar a perder peso e isso funciona lindamente e voltam a perder peso, ok? Mas, às vezes, tem que ordenar a alimentação em relação ao exercício, ordenar a alimentação, às vezes, em relação aos horários e ir bebendo água intercalando. Então, vejam bem, eu tomei um golinho, há uns minutinhos eu tomo de novo, e eu tomo de novo, e eu tomo de novo, eu não preciso ficar à espera. O que eu não posso fazer é tomar seguido, glu, 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 por quê? Porque isso sim,
Eu não consigo fazer e depois me dá dor, me dá uma dor aqui. Quem faz o sleeve tem uma dor maior aqui, dá a sensação mesmo bem grande aqui, bem incômoda. E quando faz outro tipo de cirurgia, às vezes, ou Apolo, por exemplo, sente como se caísse uma pedra, como se levasse um soco assim no estômago. Isso acontece. Então, a gente não pode beber água como fazia antes. Mas, antes, o que adianta beber meia garrafa d'água e ficar com o estômago cheio d'água? Não, a gente quer ir se hidratando durante todo o tempo. Então, basicamente é isso. Meus queridíssimos, eu sinto imensa vontade de continuar a falar aqui convosco, mas já realmente eu não quero passar da hora, porque ainda agora vou falar com uma pacientinha que fez Apolo, que nós temos aqui uma conversa nesse momento, daqui a pouco, e vou então parar por aqui, tá bem? Nós estaremos novamente no mesmo bate local na próxima semana. Vou vos avisar que algum dia eu não vou fazer a live, porque em virtude do que tem passado, eu vou ao Brasil temporalmente fazer, estar aí com minha família um pouquinho, e eu aviso então quando não tiver, mas a princípio nós vamos fazer as nossas lives semanais, e assim a gente conversa um pouco, que é muito bom, e para mim realmente é um prazer, e poder ajudar ou levar informação para vocês é muito gratificante. E então eu deixo aqui o meu beijinho muito grande, o meu muito obrigado por estarem aqui a participar, e o que tiverem de dúvidas e detalhes, sabem que escrevendo aí a gente vai falando, e se não, a gente vai conversando no decorrer aqui do processo. Quem é meu paciente sabe que a gente vai falando bastante. Eu agora tenho que cumprir coisas aqui, porque eu tenho coisas para fazer, e deixo aqui o meu beijinho enorme, que todos descansem, que passem uma boa noite. Já tá tarde, ainda dá para aproveitar esse dia. E, por exemplo, esse é outro detalhe que quero vos deixar. Quem chega de trabalhar agora, chega em casa, não faz mais nada, deixa as coisas em casa, põe um sapato de andar e vai caminhar. Essa bênção que a gente tem desse pequeno horário aqui, por mais cansado que estejam, quem tem cão, pega o cão e vai caminhar. Quem não tem cão, vai passear com o gato, que nós temos uma querida, eu tenho uma paciente que passeia com o gato contra ela e tudo, eu nunca vi uma coisa dessa, mas ela sai e diz que o gato tá gordo e sai com o gato. É demais de engraçado. Então, aproveitem esse momento é mágico, e o exercício é algo que é só, único e exclusivamente para vocês. O exercício e a hidratação aqui é fundamental, mas o exercício é só para vocês, então não deixem de fazê-lo, tá bem? Um beijinho muito grande a todos, fiquem bem, e vamos conversando agora sobre a marcha. Eu vou fechar, tá bem? Um beijinho, obrigado pelos coraçõezinhos, adeus, até.